Olha os temas do nosso curso sobre família. Homem de barro, mulheres de osso. Ou seja, vamos falar da diferença entre homens e mulheres e qual o significado disso no desenvolvimento de uma boa relação. O amor acabou e agora? Muitos casais andam enfrentando crises e concluem que não se amam mais. O que fazer quando você acredita que o amor acabou? Sexo é um dos capítulos aqui da nossa proposta de você estudar esses temas para bem cuidar da sua família. Educação das crianças, Operação Super Nani. Quem se comunica se explica. Sabe que uma das coisas mais difíceis de fazermos é nos comunicarmos bem? Comunicar não é só falar, não é só dizer, não é como, quando, as maneiras. Isso vale um programa, mais um. Eu já fiz alguns, mas vale sempre falar da necessidade de nós aprendermos a nos comunicar em família, na vida. Os degraus no relacionamento, muito bom esse capítulo. Uma empresa chamada família, adultério e divórcio, o que a Bíblia ensina. A farmácia do lar, os 8 remédios naturais. Sabia que um dos remédios propostos é o sono? Pois é. Sobre o sono que nós falamos no nosso primeiro intervalo, ou antes do nosso primeiro intervalo hoje. E ainda vamos falar sobre abuso, violência, sentimentos tóxicos, pensamentos tóxicos, enfim, e muitos outros temas que estão presentes aqui no nosso curso Entre Família. Você vai entrar em contato com a gente e pedir a sua revista. Pode mandar para a gente a sua mensagem pelo WhatsApp, que aparece aí no seu vídeo, ou pode também nos fazer uma ligação rapidinho e a nossa equipe vai pegar os seus dados e nós vamos enviar para você de presente, tá bom? Hoje estamos falando sobre adolescentes, privação de sono, obesidade. Qual o lugar dessas coisas no desenvolvimento dos nossos filhos? Qual a importância de dormir bem? Bom, estes e outros temas estão presentes aqui no livro que é das minhas convidadas. Na verdade, são 3 autores, então 2 autoras estão aqui presentes hoje. A doutora Rosana Alves, que é PhD, neurocientista, Rosângela Moraes, que é pedagoga, professora, daquelas que se dedicam com amor à educação. E o terceiro autor seria o pastor Sam Neves, não está aqui conosco, ele mora nos Estados Unidos também, assim como a doutora Rosana. Mas há outros temas abordados aqui no livro, Designer da Decisão, 5 técnicas para escrever a sua própria história. E tem temas como, deixa eu falar aqui para você também. Vamos lá, Darleide. Anabolizantes, termogênicos e suplementos, sabe? A meninada de academia precisa conhecer o que está tomando. Os suplementos, os termogênicos, os anabolizantes para ficarem fortes. Entender sobre sono, obesidade, como estamos tratando no programa de hoje. A violência que afeta o cérebro tem a ver com abusos sofridos, o impacto disso no desenvolvimento. Cada um dos capítulos aqui dá um programa inteiro, não é? Mas como é que eu faço? Só se a gente contratar a Rosana, não deixá-la mais sair daqui. Seria ótimo. A implicação do videogame faz bem para o cérebro ou faz mal? É um dos temas aqui, desperta muita curiosidade também, doutora. Mas pode só dar mais essa dica? Faz bem ou faz mal? Depende. Depende. Então vai ter que ler o livro. Você pode encontrar no site doutorarosana.com, doutorarosana.com. Deixamos um gancho para conversar com você depois de termos falado sobre a importância do sono. Agora vamos falar de obesidade. Falar de obesidade para jovens e adolescentes é só falar de estética, de beleza? É por aí que vocês escolheram falar desse tema aqui no livro? Não, de jeito nenhum. Nós queremos trabalhar com a questão da saúde. Quando nós estamos falando sobre o sono, sobre o peso, nós estamos falando deste bem-estar, deste adolescente por inteiro. Então, assim, a nossa preocupação e o nosso desejo é que ele se sinta feliz, que ele se sinta bem, mas para isso tem algumas questões que precisam ser resolvidas. A questão da alimentação, a questão do sono. Então, a nossa preocupação inicial, a nossa vontade, é que eles pudessem entender qual o caminho que eles querem percorrer. Então, não é uma questão de estética. Vai além. Vai além. Vai além. Vai além é o por sentir-se bem sentir-se e com saúde. E vai além porque a grande preocupação, e é por isso que esse capítulo se encontra no livro, porque mais de 20% dos adolescentes no Brasil estão sobrepeso. E é uma porcentagem preocupante. Tão preocupante que é uma questão de saúde pública já. No último censo do IBGE, o próprio ministro da Educação disse que nós precisamos tomar medidas urgentes contra a obesidade no Brasil,
porque nós já estamos com índices muito parecidos com os dos Estados Unidos e outros países que já há muito tempo se preocupam com essa questão da obesidade. Quando nós falamos de obesidade, sem dúvida nenhuma que esse bem-estar, esse corpo, ele é importante, mas a obesidade é uma doença. Nós não encaramos mais como algo que passa somente pela estética. A obesidade é uma inflamação generalizada do nosso organismo. No bloco anterior, nós falamos que a privação de sono aumenta a inflamação do sistema nervoso central e também de todo o corpo. Quando nós falamos de inflamação, nós estamos falando de uma morte não programada das células. E uma morte não programada é prejudicial não só porque aquela célula morreu antes do tempo, mas porque ao morrer ela libera diversas proteínas que são extremamente prejudiciais para o nosso organismo. Como, por exemplo, quando a gente olha para uma célula obesa, isso não só no adulto, mas também no adolescente que está sobrepeso, nós encontramos algumas substâncias, algumas proteínas que nos preocupam muito, como, por exemplo, interleucina 6, TNF-alfa, que estão muito presentes no câncer, em algumas doenças neurodegenerativas. Então, quando você está sobrepeso, uma das grandes questões, você está mais vulnerável a desenvolver doenças que são de difícil tratamento e muitas nem cura têm. Outra questão, quando nós falamos de inflamação, e uma inflamação que afeta o sistema nervoso central, o cérebro, principalmente o cérebro, quando nós estamos falando nesse sentido, nós estamos falando de um cérebro que vai sofrer prejuízos nos comandos que ele vai dar e na forma de funcionar. Existem muitos estudos mostrando que uma obesidade que começou na infância ou na adolescência vai inclusive impactar na vida profissional. E quando eu falo dessa questão da vida profissional, eu não estou simplesmente dizendo que a pessoa vai chegar no emprego e lá, por questões estéticas, ela não vai ser selecionada para aquela vaga. Não. Até mesmo as capacidades cognitivas, elas podem ser afetadas negativamente quando você está sobrepeso. Então, existem muitos testes mostrando que, antes de ganhar peso, o score, por exemplo, para resolver problemas de lógica, a nota, era uma nota X, por exemplo. E depois que a pessoa ganhou peso, ela diminuiu a nota. E o contrário também a gente vê. Sobrepeso, faz os testes e depois quando perde peso, faz o teste de novo, ele melhora as suas notas. Então a questão cognitiva ela é impactada pela obesidade. Não só no adolescente, mas em todos nós. Mas no adolescente, pensa que esse corpo em transformação. Este cérebro que está passando pelo seu último rearranjo. E nesse rearranjo, se ele sofrer qualquer perturbação, estas perturbações, inclusive, podem ser para toda a vida. Então, é uma preocupação muito além da estética, sem dúvida nenhuma. Seríssima. E ao fazer essa associação e desmistificar também a obesidade só como uma questão estética e muitas vezes usando de palavras para amenizar e fofinho, gordinho, e nunca queremos ouvir isso que você acaba de dizer com essa clareza de assim, é uma doença, porque tem o preconceito, mas a gente não pode se omitir de falar de algo tão grave, usando de subterfúgios ou etc., até porque nós já caímos no outro grande engano, grande engodo, que é esse só da estética, e que as pessoas fazem loucuras para perder peso. A ocupação com a autoimagem, quando deveria estar preocupado, é com a vida em si mesmo, né? Então, uau, é muito sério. Eu lembro exatamente a primeira vez que eu ouvi você falar numa palestra, dizendo assim, obesidade é uma inflamação. E eu lembro porque me marcou, porque as pessoas que estavam assistindo aquela palestra, com a forma como você mostrava, causou assim, ninguém nunca tinha me dito que era uma inflamação. E não faz tanto tempo, porque foi em janeiro de 2013. Que você lembra, é óbvio. Janeiro de 2014. Ela lembra, porque ela dorme, porque ela tem uma mente privilegiada e ela lembra de tudo. E sabe o que foi interessante? Porque é uma informação que a gente tem na ciência já há muito tempo. Há muito tempo, é tanto que naquele encontro isso foi interessante. Foi. Porque para mim era tão óbvio, a gente foi no carro falando sobre isso, e aí você falou assim, toca nesse assunto, porque as pessoas não sabem. E quando nós começamos a tratar assuntos tão sérios, de forma tão banalizada, pensando que passa somente por uma questão estética, tem a ver com aceite da forma que você é. Exatamente. E não tem a ver com estética. Claro que eu não estou levando em conta aquelas pessoas que já nascem com uma
dificuldade genética para perda de peso, só que não faz parte desse grupo nem 5% da população, que tem um problema estritamente genético para estar sobrepeso. Nós estamos falando de mais de 95% das pessoas que estão em sobrepeso, não estou falando de obesidade mórbida. Estou falando quando você faz aquele cálculo do IMC e você está acima daquilo que é tolerável para a sua idade, tamanho, etc. Então, quando você está sobrepeso, você está prejudicando um organismo inteiro. E 95% das pessoas que estão sobrepeso teriam toda a condição de não estar. Algumas pessoas acham que isso talvez seja um discurso assim, puxa, colocando sobre mim mais uma culpa. Não basta eu estar sobrepeso, com tudo isso que eu estou sentindo, e vem você e fala que é minha responsabilidade. Troque a palavra, não é responsabilidade, é privilégio. Porque imagina se existisse um determinismo genético. Nasci assim, assim tenho que ficar para sempre. Não, existem muitas coisas que a gente pode fazer para reverter isso. Meninas, vão dormir mais cedo, que isso já começa a controlar o peso de vocês. Porque Tem a ver o sono e a manutenção do peso. tudo a ver. Por exemplo, quando você não dorme, é uma explicação super rápida sobre inflamação. Inflamação, quando você vê o cortisol aumentado por privação de sono ou estresse, ou mesmo uma alimentação, né, desequilibrada, você aumenta o cortisol. Você está com o cortisol aumentado, a primeira coisa que o cortisol faz é inflamar o seu organismo. Essa inflamação provocada pelo cortisol vai aumentar gordura abdominal. Sabe aquelas pessoas que falam assim, puxa vida, por conta da correria eu tenho comido tão pouco, meninas em época do vestibular, eu tenho comido tão menos, mas eu só engordo e ninguém nem acredita, né? Não, deve estar aí assaltando a geladeira na madrugada. Não. Privação de sono, aumento de cortisol, leva a uma inflamação generalizada do organismo, aumentando a gordura abdominal, principalmente a gordura no abdômen. E o problema é que é uma gordura abdominal significa que os nossos órgãos, as vísceras, estão envolvidas em gordura. Isso é extremamente preocupante. E aí uma coisa vai levando a outra. A privação de sono pode levar a alterações hepáticas, pode diminuir vitamina D, vitamina E. Por isso que a gente fala que é um problema generalizado. É uma doença que vai afetar todo o seu sistema. E é por isso que a gente preocupa tanto. Agora você avalia esse tipo de informação. É um tipo de informação com responsabilidade, comprovada cientificamente, como você bem disse, nem é de uma comprovação tão recente, é de muito tempo. E aí nós lidamos com máscaras quando o assunto é obesidade, ou vamos por um caminho equivocado, como que dissemos, apenas o da autoimagem, e aí nós camuflamos e já chegamos no nível em que agora, quase que como uma fuga, nós estamos repetidas vezes dizendo, aceite-se, aceite-se. A aceitação tem o seu lugar, mas o que mais precisamos aceitar é que nós temos esse privilégio de sermos cuidadoras e cuidadores de nós mesmos para termos vida em abundância. Você entende? Para termos vida, para termos saúde mental, saúde emocional, saúde física. Não é só o caso de dizer aceita, porque você é gordinho ou gordinha, mas você é feliz. Isso é jogar para debaixo do tapete a nossa própria vida, a nossa relação com o viver. Então, vamos trazer isso como pauta de viver bem, de viver mais, de viver saudável em família, de ter saúde mental, emocional. Considere por esse aspecto, para que você não seja nem escravo das dietas loucas e que também não seja escravo do discurso de deixa assim como tá para ver no que dá. A vida não vale a pena ser jogada fora nesses termos, ela é muito preciosa. Então considere isso, amei quando você diz, não pensa como responsabilidade, pensa como privilégio. Por falar em privilégio, vamos falar um pouquinho nesse ambiente de família sobre os pais. Quantos pais têm o privilégio de alimentar seus filhos e que às vezes não se dão conta de que tudo começou ali à mesa do café da manhã, sem se dar conta, ou na correria, que nós estamos fazendo os nossos filhos alimentarem-se do que deveria ser vida. Mas às vezes a gente não se dá conta de quão importante é uma boa alimentação para o futuro dos filhos. O interessante é observarmos que tudo que acontece na infância ou na adolescência, nós carregamos para o resto da nossa vida. Não dá para fugirmos muito disso, né? E a alimentação, a privação de sono, enfim, isso nós vamos levar. Agora, a responsabilidade, e eu estava numa aula ontem, pedagogia hospitalar,
e falando até mesmo sobre crianças que nasceram prematuras. Geralmente o índice é para que elas sejam magrinhas. E agora nós temos uma parcela que é preocupante para os pediatras, que elas estão acima do peso, entendeu? Essas crianças que têm todo aquele cuidado mesmo, né? Porque foram prematuras, a gente sabe dos riscos, tudo. Elas estão se alimentando muito mal. Os pais estão alimentando muito mal essas crianças, né? Então, assim, porque elas não comem direito ou porque elas não gostam de tais alimentos, então eu dou aquilo que é mais prático, aquilo que elas gostam. Então, o índice também de obesidade tem aumentado. É uma responsabilidade, mas deste olhar, que privilégio eu tenho de poder alimentar e alimentar bem, daquilo que é saudável. Não estou preocupada realmente com o peso. Eu acho que a gente não pode ficar focando nessa questão. Nossa, você está engordando, né? A gente fala tanto isso para menina quanto para meninos, aí depois a gente tem a questão da anorexia, mas assim, de olhar para o privilégio de um prato bem bonito, sabe? De uma alimentação bem bonita, saudável, e valorizar isso. É um privilégio comer isso, é um privilégio alimentar-se bem disso. Sem dúvida. E eu fico pensando aqui, né, em educação de filho, alimentar. O hipotálamo é quem controla a nossa saciedade e a fome. Existem 2 núcleos no hipotálamo que controlam isso. Quando você já comeu o suficiente, é ele que te avisa que é hora de parar. Eu brinco que algumas pessoas têm essa dificuldade de... O hipotálamo no ventromedial delas não funciona, que é quem avisa da saciedade. Mas sabe o que é interessante? Não, ele está funcionando, ela não está ouvindo, Não, ela ela está não dá mastigando, bola ela mais pra não dá ele. bola. Mas sabe o que é interessante? O hipotálamo também está envolvido com as minhas emoções. É tanto que a criança, quando está chorando e ainda é um bebê, nós checamos a fralda, se está com cólica. Se estiver tudo certo, a nossa conclusão é qual? Está com fome. E a gente ali dá uma comidinha ou coloca para mamar e ela de fato para de chorar. E ela parou de chorar não foi por conta do alimento. É que o alimento trouxe para ela a mãe, o cuidado, a atenção. Tudo envolvendo o hipotálamo. E aí, e também o hipotálamo, ele só vai estar nos preparando para a vida adulta se ele passar por frustrações. Senão a gente não amadurece. Hipotálamo não amadurece se ele não passar pelo não. Olha como as coisas são ligadas, é tão lindo, né? Só que a hora que eu pego e o meu filho não quer almoçar, já que ele não quer almoçar, para ele não passar fome, eu dou o que ele quer comer, eu estou ensinando para meu filho que a emoção dele é mais importante do que o cuidado com ele mesmo. E claro, não existe nenhuma relação direta com isso, porque eu estou pensando nisso só agora. O importante é a minha emoção, não importa como o meu corpo está. Eu quero comer mais um pouco, porque pensa, a pessoa está frustrada, a menina que está sobrepeso, ela está frustrada, porque, queira ou não, os outros adolescentes sim provocam bullying contra ela, só que o prazer de comer, ela não deixa. Como assim algo que está fazendo tanto mal? E por que ela não consegue deixar? Porque emocionalmente ela aprendeu que a comida tem que se submeter às minhas emoções. E tudo precisa se submeter à minha emoção. Eu não quero comer minha mãe para não me deixar chateada com raiva, ela me dá o que eu quero. Se eu estou chateada com alguém, eu vou lá e como um pote de sorvete e parece que passa, e passa mesmo um pouco. Porque o açúcar também lida com o nosso sistema de recompensa. Ele ativa o sistema de recompensa e eu vou sentir um prazer sim. A grande questão da vida é ensinar para os nossos filhos o controle de si mesmo. A gente está ensinando muito os nossos filhos a desenvolver competências para fazer. Mas para o autocontrole, para conviver, nós estamos deixando um pouquinho de lado. Então, eu cresço e como se não houvesse o amanhã, né? Tudo que estiver diante de mim hoje, eu preciso comer e não tem a ver com a comida. Tem a ver com como eu me posiciono diante da vida. Uau! É isso. Eu vou pedir que vocês, então, agora pudessem fazer um resumo geral da proposta que vocês tiveram, né, basilar aqui para escrever esse material. E nós tocamos só no aspecto do sono, a privação de sono, quanto faz mal, e o sono como benefício, quanto faz bem mesmo. E agora, em termos de obesidade, ganho de peso, que vai além da aparência, os malefícios, enfim, chamando a atenção dos pais, das famílias, para serem mais envolvidas no que está no prato dos seus filhos. Nós estamos querendo uma boa universidade, uma boa colocação no mercado de trabalho. Nós queremos que os nossos filhos estejam ainda nos primeiros lugares no vestibular. Nós queremos que estejam bem, que sejam reconhecidos, aplaudidos e que tenham muitos seguidores.
e nós estamos jogando isso para que amanhã as coisas aconteçam. Então eu ponho hoje meu filho para fazer natação, eu para fazer inglês, para fazer francês, para fazer judô, natação, futebol, porque ele precisa, uau, se desenvolver. Essa menina é incrível, linda, maravilhosa. Mas a gente, das coisas de dentro de casa, a gente esquece das coisas simples que é da nossa humanidade, de ser humano. Ser humano precisa comer, precisa dormir, precisa descansar, precisa ter interação social saudável, precisa se relacionar, sabe, do ser gente. Então nós encaixotamos assim sonhos, realizações. E mãezinhas, quantas vezes aqui nós já fizemos programas na área de saúde e alguém vai dizer, mas o que tem a ver falar de dieta, comida, se um programa é de família e relacionamento? Olha o nível de compreensão rasa que muitos de nós temos a respeito do que é ser um indivíduo fazendo parte da família. É a mãe que vai dizer assim, vocês ficam falando aí de dormir, mas vocês não sabem a rotina que eu tenho, eu saio cedo, vou tarde, como se nós as estivéssemos incriminando e como se nós também dormíssemos muito cedinho e tivesse tudo ok. E se por conta da vida ser como ela tem se apresentado para muitos, né, uma vida corrida nas grandes cidades, muito atarefada, nós não pudéssemos mais falar sobre o que é certo falar e necessário falar. Mas nos alegra que fazendo o seu trabalho, fazendo o seu, o meu aqui, muita gente tem se despertado para aquilo que é da sua competência, da sua responsabilidade fazer ou do seu privilégio executar. Então, eu entendi que vocês propuseram aqui técnicas para o adolescente, o jovem, escrever a sua própria história. Vamos, então, trazer luz sobre essa proposta para que fique para os nossos pais, Rosana? Sim. Quando a gente pensa que o que nós precisamos fazer é algo extremamente difícil ou financeiramente um grande investimento precisa ser dedicado a isso, talvez nós vamos lá e nos debruçamos até conseguirmos aquilo que queremos. Só que me encanta muito em ver que a ciência tem mostrado que para que você alcance aquele resultado na sua casa, ou você que é adolescente está nos assistindo, você precisa ainda usar algumas técnicas que são muito básicas e que estão disponíveis para você. Um exercício que eu te proponho, por exemplo, do sono, não é a partir de hoje, 9 horas da noite, já estar dormindo, se você está acostumado a ir meia-noite. A grande proposta é, a cada dia, aumente 15 minutos no seu período do sono. Isso vai te ajudar. Porque talvez hoje você não perceba tanto, mas eu te desafio, em 15 dias, você começando a cuidar do seu sono, você vai melhor na escola, você vai melhor nos seus relacionamentos. Você, quando olhar para o seu corpo, além de você ter diminuído a importância das palavras negativas na sua vida, porque você já está dormindo, você vai conseguir já sentir o seu corpo mais desinchado, mais desinflamado. E quando você começa um hábito que é positivo, ele vai levando a outros. E isso é extremamente importante. Você precisa de disciplina. Não existe nenhuma mudança na vida que não exija disciplina. Não é só motivação para ter o corpo do verão. Qualquer motivação, ela só vem depois da insistência, sim. Nós não acordamos um dia super inspirados e mudamos a vida, não. A neurociência não diz sobre isso. Ela diz que você tomou uma decisão e vai atrás dessa decisão. E com o tempo ela vai entrar no seu grande repertório de coisas saudáveis e de coisas que te trazem prazer. Não abra mão da felicidade desgastando-se com a privação de sono ou comendo qualquer coisa achando que assim a gente chega lá, mas chegar lá não é importante simplesmente, mas a gente tem que chegar com qualidade de vida. Você também abordou essa questão e você trabalha muito com a informação. Você entrega o conhecimento e é assim que tem que ser, né? Facilita quando eu sei o porquê. Você trabalhou questões semelhantes no livro A Neurociência da Felicidade também, né? Esse é o seu segundo livro. Sim. O primeiro, a autora, só agora com mais 2 parceiros. Então tem mais esse trabalho da doutora Rosana, que é A Neurociência da Felicidade, que a minha filha leu em 3 dias. Uau! Uau, foi uma maratona assim. Peraí, mamãe, eu tô terminando. Antes do casamento, inclusive. Deve ter levado essa bagagem lindamente para a vida dela. E vai ficar muito feliz quando eu disser para ela que, comprovadamente, o que você disse hoje, ali o cérebro vai acordando pelas 10 horas. Porque pensa numa pessoa que gosta de dormir. Você, sua maneira de lidar com esse conteúdo, o que você principalmente tinha em mente para entregar?
A adolescência é uma das fases que eu acho a mais linda. Eu acho mesmo. Amo trabalhar com adolescente, mas tem algo no adolescente que me fascina. É a vontade de fazer melhor. Quando você conversa com adolescentes, quando você está junto com os adolescentes, você escuta o adolescente, ele tem uma força muito grande. Ele tem uma força de vontade muito grande. Infelizmente, os adultos acabam sufocando essa força. Então, nós colocamos mitos, dizemos que eles são preguiçosos, que eles são... Terríveis. Essa fase terrível. Estava lendo um livro de 1946 sobre adolescente, diz que é a pior fase da vida, que não deveria existir. E nós ainda olhamos dessa forma. Nessa proposta do livro é enxergar que eles têm um potencial imenso. Eles conseguem ter uma alimentação saudável, se eles acreditam que isso é o bem, que isso é bom para eles. Eles vão, eles fazem, mas precisa que nós estejamos, sabe, os educadores, os pais, estejam assim, atentos para isso também. Aconselhando, olha, isso é legal, mas entender o porquê. Então, essa proposta é um presente para eles. Para que nós acreditamos muito neles, acreditamos na adolescência, nos adolescentes e o potencial que eles têm. Então, é para eles escreverem uma história brilhante, ter um percurso lindo na vida deles. Esse é o nosso objetivo. Essa é a ideia. Vocês são palestrantes também, Rosana viaja muito sendo palestrante especificamente. Que resposta vocês têm, as duas têm, deles? Falando aos adultos é uma reação, vou aplicar aos meus filhos, mas falando a eles, como é que eles se portam? A Rosângela tem mais experiência ainda com adolescentes, porque ela fala a linguagem deles, junto com eles. É muito legal, porque nós duas, né? Porque eles não colocam muito problema. Então, nós estamos falando da alimentação, não, porque eu sei onde tem um mercadinho, uma feira que vende legal, e ali tem verdura, então ótimo. eu consigo. Eles têm pelo menos assim... Lógico, né? Tem as suas dificuldades, mas eles conseguem olhar a solução. Então, você está falando, eles entenderam o processo? Porque houve a compreensão, então eles já... Então, assim, olha, a gente pode mudar. Olha, tem um suco que é ótimo, a gente pode trazer, eles se organizam muito bem. Então, é uma resposta ótima. É muito interessante. De fato, eles têm olhar assim, se você mostrou para ele que aquilo é positivo, ele vai correr atrás, ele vai te ensinar ainda. É mesmo. E se tem um evento que eu tenho que sair literalmente escoltada, é de adolescentes, porque eles são demais, eles são muito verdadeiros no que eles falam, né? Estive recentemente no IACS, no nosso colégio lá em Taquara, e foi uma resposta, assim, maravilhosa, porque se eles não gostarem também, eles te dizem. Isso é bom. Que não É uma gostaram. frieza Eu acho geral, uma delícia. Isso é muito bom. É muito bom. Eu não sou adolescente, mas eu também sou assim. Quando eu gosto, e eu amo os meus convidados, eu amo vocês, eu amo a presença de vocês e o conteúdo. Muito obrigada, tá? Beijo para vocês. Acabou o tempo, a gente se encontra no próximo programa. Até lá.